Basicamente, para iniciar aqui, antes da gente... Os tópicos que a gente vai passar hoje, dentro daquilo do que a gente precisa entender, inicialmente vamos falar um pouco do que a gente tem de política, né? Não vamos fazer política, mas é importante a gente falar de política também, entender qual é o plano dos nossos governantes dentro dos desafios que a gente tem daqui para frente, né? A gente vem de um Brasil desajustado financeiramente, um Estado que basicamente arrecada menos do que ele gasta, né? Uma conta deficitária. Quando a gente olha para um negócio, pegando para dentro da nossa realidade, um negócio que fatura menos daquilo que ele gasta, é um sinal que já não é tão positivo ou pode ser preocupante, né? E é algo que a gente vê gradualmente mudando, né? Um plano que o governo tem, isso acaba impactando na nossa tomada de decisão, seja a partir do volume de subsídios para o agronegócio, ou então como que a gente vai combater essa alta taxa de desemprego, né, que a gente tem observado na economia, são os nossos consumidores, principalmente bate forte no segmento de carnes, a gente vê as coisas gradualmente mudando. Então vamos falar um pouco do plano, do que a gente está vendo que o governo tem planejado aqui para frente, o que já tem sido feito, o que a gente enxerga de riscos e oportunidades em torno disso. Posteriormente, vamos falar também de taxa de câmbio, né, esse cenário político que a gente tem aqui, esse Brasil, o grande desafio que a gente tem pela frente, impacta na taxa de câmbio, mas a gente vê também um contexto global mais arriscado. Pegando desde o início de agosto, a gente começou a ver um cenário mais conturbado, a taxa de câmbio mais desvalorizada, subindo para um patamar superior a R$4 por dólar. Isso é bastante em função do que a gente está vendo lá fora, por mais que a gente veja as coisas gradualmente andando aqui, né? Aqui, ainda na parte de cenário econômico, falando de inflação e juros, a gente está em um patamar de Selic, num dos níveis, o nível mais baixo da história do Plano Real, né? A gente ainda vê espaço para essa taxa cair. E essa política de juros, basicamente, ela ocorre em função do que a gente está vendo de inflação, né? O Banco Central ele vai movimentar a taxa de juros à medida que ele precisa manter a inflação, que é o repasse de preços de bens e serviços, dentro de uma meta, dentro de algo que ele considera sadio, e à medida que a gente vê uma inflação baixa, isso aqui tem caído. E por último aqui, mas não menos importante, a atividade, né? O que falta ainda para o Brasil crescer, ter um crescimento econômico mais robusto, o que está acontecendo na economia, a gente vai falar um pouco. E entrando para a parte agrícola propriamente dita, né, a gente tem todo esse risco de mercado aqui, seja da economia interna, economia internacional e juros ligados a essa parte agrícola. Vamos ver como é que estão os aspectos de oferta e demanda, né, que é um grande desafio, seja por parte da guerra comercial, que uma pequena parte, mas um tanto significativa para a gente que está aqui hoje no mercado, vem sendo determinado em função da guerra comercial de forma direta ou indireta. E também, à tarde, é bom que a gente vai ter um backup aqui da Desirê falando de clima, né, mais alguns desafios que a gente tem. Afinal, o clima é um risco inerente da atividade, né, e o Donário também falando do que a gente tem que se preparar daqui para frente, né. Então, vai ser um cronograma legal da gente casar dentro de tudo que a gente tem aí pela frente para ver hoje. Iniciando então aqui por política, vamos fazer primeiro uma análise do que estava acontecendo. A gente vê que um dos principais desafios do governo hoje é conseguir retomar o crescimento da economia. Para a gente olhar como que isso está, acho bem interessante a gente olhar para o PIB, né, enquanto um dos principais indicadores econômicos de como que um país está andando, né, um indicador basicamente agregado de tudo daquilo que a gente está produzindo. Quando a gente olha para o PIB, a gente vê que em 15 e 16 a gente entrou aqui numa das piores recessões da história da economia brasileira, né? E posteriormente a isso a gente começa a ver uma retomada de crescimento, mas ainda tímida, ainda bastante aquém do volume de riquezas que a gente produzia lá em 2014, ou seja, a gente não consegue produzir ainda no mesmo volume que a gente produzia lá em 2014. As coisas estão um tanto lentas ainda. Então a agenda do governo aqui é bem clara, a gente tem como objetivo aqui retomar o crescimento da economia e buscar uma redução de taxa de desemprego. Hoje a gente praticamente dobrou a taxa de desemprego em relação o volume de desempregados em relação ao que a gente via no período anteriormente à crise, e isso aqui, quem está desempregado está consumindo menos ou não está consumindo, né, produtos e serviços que a gente está gerando. A gente vê um impacto forte no setor de carnes, em torno de 70% a 80% de tudo que a gente produz de carnes no Brasil fica no mercado interno, ou seja, por mais que a gente veja exportações aquecidas, isso acaba sendo
um indicador importante para a gente conseguir ver uma retomada, uma escalada mais intensa de preços. Daí vamos ter que ver como que a gente equilibra isso em função da peste suína africana. Mas é algo que a gente já tem que guardar aqui, é uma informação importante na hora que a gente for analisar um pouco mais adiante na apresentação, como que estão os fatores lá das commodities agrícolas, né, agropecuárias. Então, para a gente conseguir retomar esse crescimento, o que a gente analisa aqui que passa principalmente pela parte de ajustes de contas públicas, né. Para analisar como que estão as contas públicas do governo, como mencionei anteriormente, o governo passa por um momento desajustado, onde o volume de arrecadação ele está abaixo de tudo aquilo que ele tem em despesa. E no momento que tu tem um volume de despesa acima daquilo que está arrecadando, para tu conseguir manter essa despesa em dia, o governo passa a se endividar. O último ano que a gente teve um resultado, um superávit primário positivo, foi aqui em 2013. Posteriormente a isso, a gente começa a ver uma escalada da dívida bruta brasileira. A dívida ela pode ser tratada de uma forma positiva, né, se a gente tiver ela com uma boa previsibilidade, está investindo no nosso negócio, isso pode ser um bom indicador. Quando a gente olha para a própria União Europeia, a Alemanha é um dos países mais endividados da União Europeia, passando agora, deixando a parte do que a gente vê agora de alguma dificuldade de crescimento, né, na Alemanha. A Alemanha é como um dos países mais endividados da União Europeia, mas teria uma economia significativamente sadia, né, por ser uma dívida controlada. O Brasil passou a ter um crescimento da dívida de forma descontrolada, e isso acaba sendo mal vista por parte não só do investidor que está aqui no Brasil, para o investidor estrangeiro que quer investir no Brasil, né? Afinal de contas, o Brasil consegue controlar essa dívida, consegue ajustar essa conta, né? Na contrapartida, a gente aumentar essa dívida, a gente vê que tem uma dificuldade de aumento de produtividade da economia também. São diversos bens e serviços que a gente vê por parte do governo que a gente ainda precisa melhorar, né? A gente vê um pouco por parte disso, mas o fato é que essa dívida ela cresceu ali em torno de 1,6 trilhão de reais e a gente não viu a economia crescendo na mesma medida. Com esse dinheiro aqui, que é difícil da gente mensurar quanto que isso significa, né? 1,6 trilhão de reais, o que a gente pode fazer com isso? Com esse volume de recursos, a gente conseguiria tranquilamente comprar o Itaú, enquanto o maior conglomerado financeiro do Brasil, da América Latina. Ainda sobraria dinheiro, eu conseguiria comprar a Petrobras e também sobraria dinheiro com esse volume de recursos aqui. À medida que a gente vê ainda, então, um contínuo desajuste, vocês podem ver que a dívida ela continua crescendo, né, numa escala um pouco menor. O Brasil ele precisa de um ajuste fiscal que a gente estima ali em torno de 250 bilhões de reais. Hoje as contas são negativas em torno de 100 bi. Para pelo menos essa dívida ela parar de crescer, a gente tem que sair de um negativo de 100 bi para em torno de 250 bilhões de reais. Mas como que o governo vai fazer isso? A gente começa a olhar, então, para o que tem de plano aí da política econômica do novo governo. São alguns tópicos importantes que a gente passa aqui. O primeiro, que a gente vê mais em voga hoje, é a reforma da Previdência. Esse eu acredito seja um tópico interessante da gente detalhar um pouco, sempre surgem dúvidas aí por que é importante, né, a reforma da Previdência, por que o Brasil está passando por essa reforma e como que isso impacta as contas públicas e a nossa realidade. Para a gente entender isso, olhamos então a despesa total aqui da Previdência, basicamente relativo ao volume que a gente arrecada, que a conta da Previdência arrecada em relação ao que ela gasta, ela é negativa, né, ou seja, essa despesa está crescendo cada vez mais, ela cresce exponencialmente e a gente não consegue controlar ela. Quando a gente olha para o total de despesas do governo, ele já cumpre em torno de 55% de tudo que o governo gasta, 100% de tudo que o governo gasta, 55% está indo para a Previdência e crescendo cada vez mais. E hoje a gente já vê um cenário delicado e quando a gente olha para frente, a gente começa a enxergar que o Brasil ele não só mudou desde a época que foram formadas as tábuas atuariais da Previdência, como ele continua mudando e deve continuar mudando. O IBGE tem uma projeção do que vai acontecer com a pirâmide etária do Brasil até 2060. Se nesse momento aqui em 2010, que a gente tem em torno de 5,6 trabalhadores ativos arrecadando para a Previdência, para um aposentado, se nesse momento a conta já não fecha, imagina o que vai acontecer quando a gente estiver lá em 2060, em torno de 1 para 1.
A nossa estimativa é que em cerca de 10 anos a despesa da Previdência ela já cumpriria em torno de 80% de tudo que o governo gasta. Evidentemente tem algumas regras, seja a regra de ouro ou o teto de gastos, que travariam isso, o Brasil entraria em colapso antes. Será que a gente continuar deixando esse fluxo da Previdência crescer seria sadio para o Brasil? Né? Isso pagaria a conta? Para onde que vai também tem a parte de educação, infraestrutura e saúde, que a gente já tem um orçamento travado, são coisas que a gente ainda precisa melhorar. Então, se o Brasil ele continua crescendo, a gente já tem hoje uma realidade que uma Previdência, principalmente o principal fator é que ela é bastante dispara entre as categorias, então a gente precisa fazer a conta financeira fechar e aproximar essas categorias, né, ter uma realidade mais próxima dentre as categorias que a gente trata dentro da Previdência. Mas isso aqui, a Previdência por si só, essa reforma, ela não resolve todos os problemas que a gente tem. Basicamente, ela apaga o fogo, né, e deixa ainda aquém para a gente conseguir ver um ambiente mais otimista aí de crescimento econômico de uma forma mais eficiente. A gente passa também por tópicos importantes, seja a partir da privatização aqui, para a gente tirar o viés político dessas empresas, né, na hora. A gente vê basicamente empresas públicas aí sendo utilizadas como ferramentas de campanha, algo que a gente tem que deixar de fora e buscar um tratamento mais eficiente dessas empresas. Né? Quando a gente compara a produtividade dessas empresas com o setor privado, a gente vê que ainda fica aquém. E a gente ter essas empresas com um resultado melhor, mais positivo, mais produtivo, isso não é sadio apenas para elas. A gente vai ver diversos outros negócios que dependem delas prosperando, né, novos negócios criando à medida que a gente vê essa economia por parte dessas empresas aqui desenvolvendo. O tópico agora, posteriormente à Previdência, que vem sendo mais discutido é em torno da reforma tributária, revisão de pacto federativo, o que a gente vê andando, basicamente a equipe do governo está alinhada, tem buscado essa reforma tributária. Dentro das nossas expectativas, a gente não vê uma reforma tributária espetacular ainda ocorrendo, afinal de contas tem toda a parte de aprovação dentro do Congresso, que tem que ser articulada também, né? Tem os nossos governantes, lá, nossos deputados e senadores têm que votar em torno disso, mas a gente vê andando, sim, principalmente em torno de uma simplificação tributária. Não que a gente vá pagar menos imposto dentro da nossa realidade agora de médio prazo, mas simplificar o sistema tributário brasileiro. Né? É um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. São em torno de 400 mil leis tributárias que a gente tem na realidade brasileira hoje. Né? Então não basta a gente ter o dinheiro em conta para pagar os impostos, a gente tem que ver como que a gente vai conseguir pagar os impostos, quais impostos que a gente tem que pagar, se a gente está enquadrado no perfil adequado, no perfil mais eficiente para o nosso negócio ou não. Então, simplificar o sistema tributário brasileiro já destravaria mais um pouco aí da economia do que a gente tem para crescer adiante. E, evidentemente, mais alguns aspectos aqui, abertura comercial, a gente vê um pacto aí com a União Europeia começando a sair do papel, né, depois de em torno de 20 anos de negociação, são novos fluxos comerciais que vêm sendo desenvolvidos, né, as próprias cadeias produtivas do agro, que a gente fala mais adiante, ali, o Brasil livre de aftosa, abre novas cadeias. A gente tem que buscar desburocratizar isso. Redução de subsídios já passa a ser uma realidade, né, que a gente tem visto, pelo menos uma reformulação aí dos subsídios, quando a gente entra principalmente para o tópico do agronegócio. Né, hoje o próprio Plano Safra, o volume de recursos que veio ainda pode ser considerado uma vitória para o agronegócio brasileiro, um bom volume de recursos dentro de uma realidade fiscal que a gente viu anteriormente. Né, um governo altamente endividado, com dificuldade de tratar as contas públicas, então passa a ser complicado conseguir aumentar esses subsídios. A gente começa a ver principalmente a parte do médio e do grande produtor perdendo uma fatia um pouco maior desses subsídios. Isso deve continuar sendo uma realidade. Né? Mas uma contrapartida interessante é o aumento aí da parte do seguro agrícola. É um risco inerente à atividade e vem de uma boa hora também nessa parte de redirecionamento das políticas públicas em torno de subsídios do governo. Um tópico que eu acho interessante a gente falar também aqui é em torno da educação, né, por que a educação brasileira precisa melhorar, né, como que a gente consegue analisar e quantificar isso, que a gente procura
fazer dentro da nossa equipe é analisar números, é comprovar aquilo a partir de números. O Brasil, hoje, investe mais em educação, proporcionalmente ao PIB, do que diversos países desenvolvidos, integrantes da OCDE, né, ao redor do mundo. Em contrapartida, a gente colocar mais dinheiro em educação do que países mais desenvolvidos que a gente, quando a gente analisa rankings de qualidade de educação, o Brasil está sempre nas últimas colocações, né, sempre tem uma grande dificuldade de desenvolver a educação aqui. Então, isso mostra que a gente tem um bom volume de recursos sendo disponibilizado para a educação, né, analisando de um aspecto macroeconômico, mas ainda a gente não está conseguindo gerenciar bem esses recursos, né, eles precisam do melhor gerenciamento, melhor direcionamento desses recursos. Então, isso mostra que a gente tem que buscar, sim, mais eficiência por parte do gerenciamento das nossas instituições, né? Tem espaço para a gente melhorar, a gente tem o dinheiro, a gente arrecada bastante imposto, né? Basicamente, é conseguir ver o nosso time entrando em campo, aí, né? Tirando esse plano do papel, para a gente ver as coisas andando. Se me perguntassem alguns meses atrás, a gente estava um pouco mais cauteloso, não via um cenário tão... Era um pouco uma dificuldade de articulação dessas reformas, né? Como a gente falava da Previdência lá, que é um impacto fiscal de em torno de 1 bilhão de reais, o impacto fiscal que teria hoje em jogo, da reforma da Previdência. Isso realmente está andando. Antes a gente esperava, ali, o mercado como um todo, né, esperava em torno de 500 bi de impacto. Então a gente viu que as articulações elas começaram a andar, as reformas estão andando, agora entra a parte da reforma tributária, aos poucos vai indo, o time ele passa por trancos e barrancos, mas está relativamente alinhado, né? O propósito é comum dentro do que a gente está vendo articular, mas precisa continuar vendo o time entrando em campo, colocando essas reformas aqui em prática para a gente ver um crescimento mais sadio, e mais positivo da economia brasileira. E como que um indicador interessante que a gente consegue medir a partir do CDS, que é quanto que vem sendo negociado o risco do Brasil. Aqui, até que meados de 2015, o Brasil ele tinha grau de investimento, né? Era um risco relativamente baixo, com grau de investimento à medida que a gente entrou na crise econômica aqui em 2015, 2016, o risco do Brasil disparou, né? E gradualmente, conforme a gente foi saindo dessa recessão, começando a implementar uma agenda de reformas, né, o risco brasileiro começa a cair. Aqui é basicamente o período de eleições, a gente teve dúvidas do que ocorreria, aqui o mercado teve dúvidas do que ocorreria, e hoje a gente vê um risco relativamente baixo aqui da economia brasileira, né, sendo negociado a riscos inclusive similar ao período que a gente tinha o grau de investimento, né, ou seja, o Brasil ele tem espaço, já está sendo negociado a nível de grau de investimento, mas as agências que determinam esse grau, eles ainda precisam ver as reformas andando mais, saindo do papel, para a gente ganhar esse selo de bom pagador e poder, inclusive, não sofrer tanto com volatilidades de mercado aí quanto a gente viu nos últimos dias, né? Ainda falta um pouco para a gente ver o Brasil ganhar esse grau de investimento. Visto isso, então, a gente tem um cenário positivo aí na economia brasileira, ela começa a andar, né, aos poucos, ainda não deve ser um ano, não é para ser um ano de crescimento virtuoso para a economia brasileira, né? Então, quando a gente fala de taxa de câmbio, a gente guarda isso, mas está vendo um cenário mais conturbado aí no contexto global. Olhando para as principais locomotivas aqui do mundo, a gente vê uma desaceleração global, né? Seja a zona do euro aí com um PIB mais tímido. Ao longo dos últimos dias a gente viu notícias mais não tão positivas, mais negativas do que o mercado já esperava em torno de uma desaceleração global, batendo lá na parte da Alemanha, ou a própria China já sofrendo uma desaceleração do crescimento aí mais intensa do que a gente esperava. Além disso, o próprio Estados Unidos, a gente já espera um crescimento mais tímido do PIB, ali, conforme eles aumentaram a taxa de juros. Isso acabou batendo também na Argentina, que é um parceiro comercial importante para o Brasil, é importante a gente falar um pouco também, né? Basicamente, eles tinham uma exposição cambial, né, da dívida argentina, e não tem o volume de reservas cambial que o Brasil tem para conseguir sustentar essas oscilações da taxa de câmbio. Então, conforme a gente viu a taxa de câmbio, o dólar se valorizar perante outras moedas do mundo, quem estava mais exposto a risco, tinha mais problema fiscal e exposição a dólares, sofreu mais, né? O que a gente viu na Argentina. Agora já não se sabe se a Argentina vai conseguir apresentar esse crescimento aqui, que vinha sendo
aqui estimado para 2020, né? Tem algumas dúvidas aí dentro desse cenário mais conturbado. Né? Mas o que está gerando, né, essa desaceleração da economia global? A gente separa em 2 tópicos para analisar isso. O primeiro é os juros na economia dos Estados Unidos. Né? Por que isso impacta tanto o mundo, né, a taxa de juros lá? À medida que a gente viu aqui algumas políticas de crescimento para crescimento na economia norte-americana serem aplicadas, a gente começou a ver um crescimento robusto da economia, né, a taxa de desemprego caindo na economia norte-americana, né, ou seja, teve mais gente empregada, um aumento da demanda por bens e serviços, né, com o objetivo de não deixar o preço de bens e serviços, ou seja, a inflação, disparar. O Banco Central norte-americano, como qualquer outro banco central ao redor do mundo, passa gradualmente a subir a taxa de juros, né, para manter basicamente um equilíbrio aí na hora que o investidor, o investidor ele vai optar se ele vai consumir, investir mais, né, ou se ele vai manter o dinheiro dele no mercado financeiro. Quando tu está vendo juros mais atrativos, né, tu pensa 2 vezes antes de botar o teu dinheiro no mercado físico, né, no mercado real, por si só. Então, à medida que a gente vê os juros subindo nos Estados Unidos com o objetivo de controlar a inflação, a gente não está falando de qualquer país do mundo aqui, né, a gente está falando da principal economia global aqui. Então, isso acaba não só atraindo investimento ali para o mercado monetário, não só da economia dos Estados Unidos, mas é uma revisão de cenário que passa pelo mundo inteiro, né? Afinal de contas, quando tu analisa o balanço de risco-retorno do teu investimento, um grande investidor, por que ele vai tomar um risco de uma economia como o Brasil, que não está com um desajuste fiscal ali, está pagando juros baixos, como a gente sabe, em torno aí de 6%, com perspectiva de mais queda da taxa básica de juros para frente, né? A gente está com o menor diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos da história. Por que a gente vai tomar um risco de uma economia emergente se a gente pode ter um bom ganho aqui, um bom ganho financeiro numa economia significativamente consolidada e com risco menor, como os Estados Unidos? Então, com essa alta de taxa de juros nos Estados Unidos, basicamente esse país ele acaba se tornando como um aspirador de dólares na economia global, né? Esse é um dos principais fatores que acaba gerando uma alta lá da taxa de câmbio que a gente via lá em 2017, aqui 2016, na faixa de 2017 na faixa de 13,15, 13,30, né, para uma normal hoje de 13,80 que a gente teria dentro dos fundamentos, né, da economia com essa realidade. Os outros fatores importantes aqui que a gente tem em torno da desaceleração da economia global seriam esses 2 aqui, basicamente a guerra comercial e a possível saída do Reino Unido da União Europeia. O que isso significa, né? São quebras de cadeias comerciais que a gente está observando aqui. Fazendo uma retrospectiva da guerra comercial entre China e Estados Unidos, a gente vê desde 1980, em torno de 1980, uma parceria comercial surgindo entre China e Estados Unidos, em que os Estados Unidos começaram a desenvolver novas tecnologias e a China basicamente viabilizando a produção dessas tecnologias com mão de obra barata e em larga escala. À medida que a gente foi vendo e exportando para o mundo inteiro, né? Afinal de contas, isso é uma realidade que a gente vive hoje, é depender bastante da economia chinesa, né? do que vem ocorrendo aí. Então, à medida que a gente vê a intensificação dessa cadeia comercial entre China e Estados Unidos, a gente vê outros parceiros, aí como o próprio Brasil, entrando nessa cadeia, né? O Brasil fornecendo commodities para a China conseguir alimentar aquela população que não é desprezível, não é pouca gente que a gente tem para alimentar na China, né, para poder produzir, e também fornecendo commodities metálicas para poder viabilizar a produção, né, de tudo isso que vinha sendo desenvolvido em torno dessa parceira comercial entre China e Estados Unidos. E à medida que a gente vê isso sendo colocado em xeque, essa parceria comercial, a gente diminuindo o volume de comercialização entre essas 2 nações, né, acaba sendo colocado em xeque todo um fluxo comercial, seja do Brasil ou de outras economias. Alguns acabam tirando benefícios, né, outros acabam sofrendo, alguns setores tiram benefícios, outros sofrem um pouco mais, mas basicamente com essa quebra de cadeia, o que ocorre? Tu tem uma perspectiva de menor volume de produção daquele bem que tu está produzindo,
né, à medida que tem expectativa de menor volume de produção e menor demanda, né, aquele desaceleração da economia global, por que tu vai continuar colocando dinheiro no teu negócio? Pelo menos tu vai desacelerar o volume de investimentos dentro dessa cadeia produtiva. Né, com menor volume de investimentos, a gente vai começar a ter um arrefecimento do crescimento global, como a gente começa a ver. Aqui, dentro do Brexit, é algo similar também. A União Europeia, enquanto um bloco significativamente sólido, né, quando a gente vê uma possibilidade de saída do Reino Unido, né, também surge o questionamento como que vai ficar o fluxo comercial de livre tarifas entre o Reino Unido e a União Europeia. Então, com esse risco de quebra de cadeia, acaba batendo também numa desaceleração dessa economia e bate no mundo inteiro. Né? A gente está falando de locomotivas importantes aqui, as principais locomotivas do mundo. Né? Aqui para frente, falando especificamente de guerra comercial, do que a gente espera, né? O que a gente tem visto aí do mercado, tem discutindo com outras casas. O cenário básico hoje é uma relativa incógnita, mas não tem muito espaço agora para desacelerar essa guerra, né, dela se arrefecer. A gente não vê espaço para ela se arrefecer. Algumas casas têm sinalizado ou ela se mantém da mesma forma, ou a gente pode ver aí talvez uma intensificação dessa guerra mais para frente. Né, um risco que é complicado a gente apostar, um risco complicado a gente correr quando a gente fala de negócios expostos à taxa de câmbio. Né, alguma incógnita que a gente tem. Existe sim a possibilidade dessa guerra se estender até as eleições do ano que vem. Né, isso já começa a ser um risco que não é desprezível dentro do que a gente tem observado nesse contexto aí de desaceleração e de conflitos comerciais. Mas os impactos desses conflitos, então aqui entre 15 e 16 a gente já viu uma estabilização do crescimento chinês. À medida que isso se aquece, né, esses conflitos já tem agora uma queda, uma expectativa de queda do crescimento chinês daqui para frente. A gente vê os dados cada vez piores em torno disso, né, a economia chinesa já sofrendo com isso. E como eu falei ali da própria Argentina, né, que é um importante parceiro comercial do Brasil. Mas eles são importantes não especificamente em commodities, talvez como concorrente pontual em alguns mercados, mas a maior importância aqui é de produtos industrializados. Né, no momento que a gente vê uma desaceleração da economia argentina, principalmente quando a gente pega o mercado automobilístico, eles passam a importar menos carros, o Brasil tem um fluxo comercial menor, né, e o tamanho do impacto disso, se a Argentina fosse um estado brasileiro aqui, ela só não seria maior que São Paulo, né, só ficaria para trás de São Paulo, então é um fluxo comercial sendo comprometido, por isso que a gente viu também uma desvalorização, né, um salto ali da taxa de câmbio à medida que a gente viu aí uma possível mudança na parte do cenário econômico em torno das eleições, no cenário econômico para frente aí da Argentina. Né? Então isso acaba batendo bastante também como um risco global e principalmente voltado aqui para o Brasil. Uma notícia boa aqui, pessoal, que a gente tem daqui para frente é que os Estados Unidos e o Banco Central norte-americano ele já começou a cair a taxa de juros. Né? Tem espaço, aí eles vêm sinalizando uma possibilidade de mais 2 quedas de taxa de juros, e mesmo assim talvez isso não seja o bastante para manter aquela economia aquecida. Né? Mas isso já começa a dar um fôlego, aí, um dólar não tão valorizado ante outras moedas, em função da taxa de juros começar a cair nos Estados Unidos, é um contexto que pode colaborar para a gente ver um câmbio talvez não tão desvalorizado, né? Voltando para o fundamento que a gente tem adiante. Hoje, dentro dos fundamentos, a gente trabalha com uma taxa de câmbio de 13,80. Né? Os fundamentos econômicos trariam para isso, mas todo esse cenário de aversão a risco, que a gente não tem o norte ainda quando que isso vai acabar, né? Uma grande volatilidade que a gente vem observando, faz com que a gente observe uma taxa de câmbio na faixa de R$ 4,00 por dólar. Né? Por mais que a gente tenha um contexto de reformas começando a andar um pouco mais rápido do que o esperado, daqui a pouco os Estados Unidos caindo mais juros aí do que eles vêm planejando inicialmente, ou de uma forma mais rápida do que isso, a gente tem todo esse aspecto de piora do cenário internacional e o Brasil ainda é tido como como capital especulativo, investir aqui, quem coloca dinheiro na nossa economia. Né? Então, no momento que tu vê um contexto mais arriscado, o investidor ele vai fugir para portos mais seguros. Né? Basicamente isso que a gente começa a observar em função da taxa de câmbios, que não sustenta
não tem sustentado a gente observar na faixa de 13,80. Os fundamentos trazem para isso, mas a gente observa aí um risco para cima, né, dentro dessas projeções que a gente vem trabalhando. Então, entrando aqui na parte de inflação e juros, né, para a gente falar de taxa de juros, a gente tem que entender como que está se comportando a inflação. Né. No Brasil, hoje a gente vê uma inflação significativamente controlada, inclusive abaixo do que o Banco Central sinaliza como a meta dele, né, e a grande função disso aqui está dentro da demanda fraca, né, da alta taxa de desemprego. À medida que a gente vê, são cerca de 7 milhões de desempregados a mais do que a gente tinha no período pré-crise, o nosso consumidor ele acaba ficando mais resistente ao repasse de preços de bens e serviços, né, faz com que a gente tenha essa inflação controlada, a economia ainda lenta, né, e em função disso, com o objetivo de aquecer o mercado, o Banco Central, à medida que veio as reformas andando, né, fugindo um pouco, pelo menos uma parte do risco cambial interno aqui, começa a cair a taxa de juros. Né, caiu 0,5 na última reunião, a gente está projetando uma contínua queda aqui dessa taxa de juros com o objetivo de estimular a economia. Esse estímulo não ocorre da noite para o dia, não é logo após que cai a taxa de juros, né, a gente começa a ver um impacto um pouco mais adiante em função dessas projeções aí que o mercado e a gente tem trazido aí na faixa de 5,50, 5,25, aí manter isso até o final de 2020. Né. Mas, afinal de contas, o que depende aí para a economia crescer? Né? A gente vê como um dos principais indicadores aqui para analisar é o consumo das famílias, consegue analisar por índices do IBGE. O consumo das famílias caiu drasticamente aqui em 2015 e 2016, né? Pode ver que caiu bem mais do que ele tem aumentado aqui para frente. 2017 começou a acelerar, a gente vê que ele ainda está tímido, né? O consumo um tanto tímido aqui em torno disso. Por quê? Por que ele não está bombando? Né? Porque a gente não vê o consumo crescendo de uma forma mais intensa, aí, apesar de a gente começar a ver um ambiente mais positivo na economia. Se a gente tem bom volume de crédito disponível na praça, os juros já estão mais baixos, inclusive ao consumidor, né, das oportunidades que tem, e quando analisa a rentabilidade das empresas, o que as empresas têm de retorno, né, percentual, em relação à taxa de juros, vê que o retorno das empresas, em geral, está maior do que a taxa de juros. Ou seja, começa a ser interessante pegar aquele dinheiro que está no mercado financeiro e investir na economia real. Teria um retorno maior, né, em torno disso. Mas por que não trazem esse dinheiro no mercado financeiro para botar a economia para gerar mais empregos? Basicamente pelos índices de confiança que a gente vem observando, seja do consumidor ou da indústria. Né? Basicamente o que a gente precisa é ver um ambiente, essas reformas andando mais, para a gente conseguir ver, daí o Brasil tem um crescimento mais robusto. Né? Para esse ano a gente está trabalhando com 0,7, a projeção de crescimento do PIB, e à medida que a gente começa a colher frutos em torno dessas reformas, ver reflexos também dos juros mais baixos na economia, teria a condição de a gente ter um crescimento mais robusto em 2020, vendo essa agenda andando, o time entrando em campo, aí, botando essas reformas em prática, a gente tem condição de ter um ambiente mais benigno para a economia brasileira e observar um crescimento virtuoso à medida que a gente começa a ver as coisas sendo colocadas em prática. Então, visto isso, pessoal, a gente tem diversos fatores importantes aqui que a gente tem que guardar no momento que a gente analisa commodities agrícolas, seja por parte da guerra comercial, acaba descolando os preços ali, ou da parte do consumo, a gente vai retomando aos poucos à medida que a gente vê o cenário de cada commodity. Analisando a safra como um todo, a gente vê um contínuo crescimento da produção agrícola brasileira, expansão dentro de novas regiões produtivas e aumento de produtividade. Mas a tendência que a gente continua vendo aqui em amarelo é cada vez ganhando mais espaço a soja enquanto cultura de verão em cima de outras culturas, como o próprio arroz, né, ou então o milho, né, em função da boa rentabilidade, mas também cada vez crescendo mais a produção de milho, aqui, ou pega na região do Centro-Oeste, como safrinha, uma boa integração que a gente vê aí do plantio direto, né, da soja na safra de verão, logo na sequência, na seca ali, a safra de milho, isso acaba vendo cada vez um crescimento maior dessa produção de milho. Hoje cobre em torno de 60% de toda a área plantada de soja no Mato Grosso, acaba se tornando milho safrinha. Né? Então, tem espaço para crescer ainda, tem área para crescer, e a gente vai continuar vendo
essa dupla trabalhando junto, né? Tem espaço porque também tem demanda, né? Não é só da parte de rações que a gente vê aí boas oportunidades no horizonte em função do crescimento de produção de proteínas no Brasil para sustentar aí a peste suína, que eu trago uns aspectos mais adiante. Ou seja, a gente vê aí essa dupla crescendo para caramba, tendo um bom resultado financeiro nos últimos anos. Quando a gente analisa, a margem ela é positiva, em geral, dentro do que a gente tem de horizonte de preços aí, e de custo de produção, mas, evidentemente, a gente tem que estar organizado e tem que conseguir diluir pelo menos uma parte desses diversos riscos que a gente toma, aí, seja de mercado, climático, né, algumas soluções que a gente consegue entender e mensurar pelo menos uma parte delas, né, é disso que a gente está falando hoje. Plano Safra, aqui só retomando, não vou ficar me atendo muito aos números aqui do que a gente tem no Plano Safra, tenho certeza que isso já foi bastante discutido a essa altura do campeonato, né, mas ressalto novamente, é uma vitória esse volume de recursos num ano de ajuste fiscal, aí, num período de ajuste fiscal do governo. Tem uma tendência, aí como a gente já observou, Pronamp e demais, teve um aumento em torno de... A média foi de 1 ponto percentual na taxa de juros, foi o aumento que a gente teve para médios e grandes produtores. Pronaf foi basicamente uma estabilidade na taxa de juros ali dos produtos relacionados à Pronaf, nessas linhas subsidiadas pelo governo. Então, quem começa a sofrer um volume de cortes um pouco maior é a parte de demais, de grandes e médios produtores, né? Vai demorar um pouco mais para o governo deixar aqui a parte Pronaf, a gente não vê um espaço, pelo menos não no médio prazo, para cair o subsídio que a gente tem dentro de Pronaf. Mas é uma realidade, sim, cada vez a gente ter menos volume de crédito disponível para essas categorias aqui. Alguns aspectos positivos, né, alguns contrapontos, a gente começa a ter um maior volume de arrecadação, aqui a gente pode arrecadar, ter cédulas, uma CPR vinculada à variação cambial, ou seja, consegue começar a captar recursos no exterior. Né, tem bastante gente que acredita no agronegócio brasileiro, não só aqui dentro, mas lá fora, e que está disponível aí para investir recursos aqui. E outro aspecto importante é da parte do seguro rural, que deve crescer, né, o governo tem sinalizado interesse em crescer o volume de subsídios vinculado ao seguro rural, com o objetivo aqui de atenuar uma parte do risco, né, do que é corrido dentro das propriedades rurais. Acredito que vem em bom momento. É uma despesa que ela não é obrigatória, né, isso é um ponto importante. Esse volume de recursos ele pode ser medido até certo ponto do campeonato, então vale a pena ficar aí junto dos nossos governantes e pedir para que sustente sim, esse volume de subsídio aqui do seguro rural, que é importante para o produtor, ele sempre vem num momento... É importante atenuar pelo menos a parte do risco. Custo de produção, a maior parte dos insumos que a gente consome aqui para grãos, basicamente mais voltado até para soja, que vem do mercado externo, né? A gente importa uma boa parte dos nossos insumos. Né? Olhando para o que vem sendo negociado lá em dólar, no mercado internacional de insumos, ele está relativamente estável, mas defensivos e sementes não têm oscilado tanto, fertilizantes têm um pouco de pressão positiva no mercado internacional em função de uma redução de produção aqui na China, né, de ureia, mas não é nada tão significativo. Né, os riscos que eu trago aqui da parte de custo de produção, que pode gerar alguma situação, principalmente quando a gente fala que a gente compra insumos numa determinada época e vende a nossa produção numa outra época, então a gente tem uma exposição cambial relativamente extensa, né? Vamos falar de 6 meses, é um horizonte relativamente extenso quando a gente fala de taxa de câmbio, especialmente no momento complexo que a gente vem passando na economia global, né? Vendo essa taxa de câmbio oscilando significativamente. É um risco que a gente quer atenuar e ele está bem claro hoje na parte de custo de produção, pode pressionar para quem aí tem esse horizonte daqui para frente. Né? Tem um pouco de concentração de compras em função de um leve atraso aí dos recursos, e aspectos do frete mínimo, a gente também não tem visto a resolução disso, pelo menos não no curto e médio prazo. Né? Ainda pode pesar com essa concentração de compras, agora tem maior demanda pelo serviço logístico. Né? A gente já sabe, não é novidade para ninguém aqui também, que o custo logístico no Brasil é bem mais alto do que os seus concorrentes. A gente vê alguns movimentos do governo também com o objetivo de melhorar a logística. Isso é um aspecto muito importante que a gente tem que continuar discutindo para ver uma perpetuação e uma maior competitividade do agronegócio brasileiro no médio e no longo prazo.
Entrando então vamos falar agora de cada uma das principais commodities, eu vou trazer os aspectos de oferta e demanda, né, para a gente determinar o que estão acontecendo nesses mercados, como que a gente pode se planejar, né, para ter pelo menos uma parte desse risco. E mais fácil do que ficar mostrando gráfico aqui, acredito que essas duas figuras aqui ilustram muito bem a realidade do que a gente vê na parte de oscilação de preços aí da soja, né. Lá nos Estados Unidos, acredito que a Desirê deve falar um pouco, a gente pode perguntar bastante também para ela sobre o clima, o que tem acontecido lá, né? Comparando aqui como estava uma lavoura lá de soja em 24 de junho de 2018, como que ela estava basicamente na mesma data, né, em 2019, abaixo d'água, né, uma situação bem crítica. Lá nos Estados Unidos a gente viu o maior acúmulo de precipitações da história desde quando é monitorado lá pela Agência de Clima norte-americana. Eles monitoram o volume de chuvas desde 1840, 1880, alguma coisa assim, eles monitoram quanto que choveu, e é o maior acúmulo de chuvas da história no período de plantio, né, da safra norte-americana. Diferentemente do que a gente tem aqui no Brasil, que seria da janela de plantio deles, eles têm uma janela de plantio que é relativamente curta, em função de alguns aspectos climáticos, ela vem encurtando um pouco mais do que já era a realidade, diferentemente lá que no Brasil a gente tem que seria basicamente uma varanda, né, diferente de uma janela de plantio. Então é uma dificuldade que eles enfrentam lá, e acabou batendo significativamente nos preços ali da soja na Bolsa de Chicago, que é um dos principais formadores de preço aqui para o Brasil. Chicago e taxa de câmbio, né, são os fatores que a gente mais tem que se ater quando fala de preço. E esse cara aqui, presidente aqui da principal, da economia, pelo menos atualmente mais forte do globo, da noite para o dia ele resolve dar um Twitter, e isso oscila literalmente bilhões de dólares na economia global. E esses Twitters eles não são tão previsíveis, né, isso acaba batendo bastante no mercado. À medida que a gente começa a se aproximar, né, do período eleitoral, ele parece estar distante, né, do período eleitoral lá nos Estados Unidos, mas ele não está tão distante assim, já começa a ser uma preocupação desse cara aqui. Então é um risco que é complicado da gente conseguir mensurar, né, dentro do que a gente tem daqui para frente. Olhando para a parte climática lá nos Estados Unidos, hoje, no último boletim, agora de agosto, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles já estão estimando ali em torno de 19% a menos de produção de soja disponível naquele mercado, né, dali 23 milhões de toneladas a menos. Isso bate já no volume de produção global, são 20 milhões de toneladas a menos, 21 milhões de toneladas a menos a nível global. Né, e conforme a gente viu essa quebra, essa expectativa e toda essa dúvida em torno de quanto que os Estados Unidos vai produzir, a gente já começou a ver o preço disparando lá, basicamente entre metade de maio ali, mais o final de junho. E à medida que essa guerra comercial voltou a se intensificar, a gente voltou a ver também a soja em Chicago sendo negociada a patamares abaixo de 9 dólares por bushel. E olhando para uma curva aqui, comparando na curva de cima é o preço brasileiro e na de baixo é o preço nos Estados Unidos, né, olhando lá desde 2018, o que aconteceu, né, o que a gente espera daqui para frente. Aqui a gente viu essa abertura aqui em 2018, distanciamento, uma valorização intensa dos preços no Brasil em relação ao que a gente observava lá nos Estados Unidos em função de uma intensificação da guerra comercial. Né, daí foi chegando aqui em 2019, começaram a voltar a se aproximar os preços à medida que a gente começou a ver uma articulação aí daqui a pouco de um acordo entre as duas potências, né, mas posteriormente começou a ver essa guerra comercial se intensificando de novo. Por que a gente ainda não vê espaço para subir, né, para o preço subir tanto quanto a gente observava lá em 2018, pelo menos não tem disparado tanto? Em função da China, é o principal comprador de soja brasileiro, diferentemente do que a gente via em 2018, né, hoje a China enfrenta basicamente a Ásia e a Europa, né, não é só a China, a gente fala China porque é um dos principais compradores, mas a Ásia e a Europa passam por uma dificuldade de controlar a peste suína africana, né, isso já acaba batendo um pouco significativamente no volume de importações de soja da China, né, ou seja, com um pouco menos de demanda de soja por parte da China, acaba dificultando o preço da soja de escalar tanto mesmo no Brasil, aqui mesmo com a preferência deles pela soja brasileira. É algo que a gente não sabe exatamente quando vai acabar. A estimativa de 2 a 3 anos
para eles conseguirem normalizar essa produção. É uma janela de oportunidades que a gente tem para negócios, aí, seja da parte do mercado agrícola, para a gente conseguir se ater isso, ou também da parte de carnes. É importante saber que é uma janela de oportunidades, saber como que a gente vai entrar e sair dela, né? É difícil a gente acertar no pingo do i ali, no olho da mosca, o dardo, mas a gente consegue mensurar aos poucos, continuar acompanhando o que deve acontecer em torno disso. Visto isso, então, agora a gente pega o volume de exportações brasileiras do grão de soja. Eles já não estão tão intensas quanto a gente observava em anos anteriores, mas não é um volume, é longe de ser um volume desprezível, né? O que o Brasil tem exportado para fora, né, tem mandado para fora de soja, aí começa a haver um certo arrefecimento, uma menor demanda em função aí da China, que nem eu comentei. Então, resumidamente, aqui a gente tem uma safra global um pouco menor. Na temporada 18/19 a gente produziu um pouco menos de soja, mas não foi nada, não foi uma quebra intensa, né, que a gente viu. Teve um volume não desprezível de produção aqui. O novo fator em relação ao ano passado é a peste suína africana, né? Mas ainda importa um bom volume. Custo de produção, como a gente falou antes, alguns pontos de atenção que a gente tem que ter na hora, quando a gente vai definir o preço de venda, a gente tem que olhar para o custo, né, pessoal? Tem que saber quanto de margem que a gente vai ter. Afinal de contas, a gente planta num momento, colhe no outro. Então, é um fator que sempre a gente mantém atenção aqui. E do que a gente vê para frente, existem oportunidades aí a serem surfadas em função dessa volatilidade que a gente observa no mercado, mas estando atento a esses riscos que a gente ponderou ao longo do cenário da soja. Entrando para o milho, né, não foi tão diferente ainda do que a gente viu a evolução do mercado, né, também comparando como que estava o plantio lá em 2018 em relação a 2019. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ainda apresenta dificuldades de mensurar o tamanho dessa quebra, né, o mercado financeiro como um todo vinha esperando uma quebra mais intensa do que eles vêm reportando nos últimos boletins deles, mas o fato é que eles vão ter uma perda, seja de volume de produção ou de produtividade, ou também qualitativo na produção de milho, né? Já tem a expectativa de uma quebra do último boletim em torno de 3,6% na produção dos Estados Unidos. Espera uma queda na produção global, né? Isso bateu lá também volatilizou bastante o mercado lá em Chicago, mas ele já passa a sofrer também com guerra comercial, não claramente pelo volume de exportações, mas pela demanda também de carnes, né? Os Estados Unidos é um importante produtor de carnes a nível global. Com essa menor produção de carnes, sem menor demanda, acaba tendo também menor demanda no mercado interno ali deles por milho, né, e gerando um arrefecimento aí dos preços de commodities a nível global. Olhando para as exportações brasileiras, aqui o milho brasileiro vem exportando para caramba. Aí julho foi um mês espetacular, mês de recorde de balança comercial de milho, né? A gente deve continuar exportando bastante, é um dos fatores de demanda que vem sustentando preços razoáveis, mesmo produzindo a maior safra da história de milho do Brasil, próximo de 100 milhões de toneladas. Né? Então a gente vê um horizonte aí com um preço relativamente favorável e a taxa de câmbio desvalorizada, impulsionando exportações e gerando boas oportunidades também. Da demanda, olhando seja para o curto prazo, agora com intensificação de produção de proteínas aqui no mercado interno, né, mas também para o médio prazo, surgindo mais indústrias de etanol produzindo a partir do milho, com boas oportunidades lá se estabelecendo no centro-oeste do país. Aí é uma commodity que vale a gente ter uma atenção também, que vem apresentando uma boa demanda, impulsionando os preços mesmo com um bom volume de produção que a gente tem aí no mercado interno. A gente tem alguma pressão negativa aí por conta dessas estimativas que crescem a cada mês que passa aí do que a gente vem produzindo e vem colhendo. Né, mas é um cenário razoável para o preço do milho, né, no mercado interno brasileiro. O trigo aqui, pessoal, passando, como acredito que seja uma commodity importante. Tranquilo. Aqui quando a gente fala de trigo, o Brasil passa a produzir mais trigo. Tá? A gente começa mesmo assim a importar cada vez um bom volume de trigo em função da falta de produção que a gente teve aqui no mercado interno, ou também na Argentina, em termos qualitativos. Né, mas olhando para frente, a Argentina deve ter a maior safra da
história de trigo, né, e que acaba gerando preços, quando a gente olha para o preço brasileiro aqui, ele está em torno de 15% abaixo do que a gente observava lá em 2018. A gente deve ter ainda uma pressão negativa dos preços daqui para frente em função dessa expectativa de boa disponibilidade no mercado interno ou também na Argentina, né, e também sustentado agora, pelo menos uma queda não tão drástica, em função de uma taxa de câmbio mais desvalorizada do que a gente vinha observando. Então, passando aqui, pessoal, rapidamente pelo mercado de carnes, o Brasil passa a exportar cada vez mais carne para o mundo, quando a gente analisa desde o início dos anos 2000 aqui, e surgem aí novas oportunidades em função da peste suína africana, né? A peste suína africana, ela já, olhando especificamente para a China, devastou já que a gente estima em torno de 30% dos rebanhos, né, uma quebra de produção de 6 a 13 milhões. O Brasil não produz nem 6 milhões de toneladas de carne suína. Então, no cenário mais tênue, que é o mais otimista, né, a quebra já é superior a tudo que a gente produz. A gente tem diversos fatores aqui importantes, que ela continua em expansão em regiões da Europa e da Ásia, né, e para ter noção do tamanho desse impacto, a gente olha que aqui a China ela é responsável por metade da fatia de produção e de consumo da carne suína no mundo, né, e a gente não vê isso se resolvendo pelo menos nos próximos 2 a 3 anos, né, continua a expansão dessa doença, né, dessa peste, e acaba gerando boas oportunidades, né, uma queda de produção global de suínos, ela é uma queda mais acentuada do que o aumento de produção das demais categorias, para tentar cumprir esse rombo aqui, né? E o Brasil já passa a exportar cada vez mais carnes, principalmente para Hong Kong e para a China, se aproveitando aí dessa oportunidade, né, do que a gente vem observando para frente. Quanto aos impactos de preço no mercado interno, olhando para suínos e aves, já dispararam significativamente os preços aí, mas algo que vem dificultando um pouco uma disparada mais intensa, como eu comentei inicialmente, é o que a gente tem no mercado interno, né? Posteriormente eu faço uma retrospectiva ali quando a gente fala de bovinos, isso fica bem claro. Analisando aqui o custo de operação, né, algo legal de fazer, relacionando com o preço do milho, que é um insumo importante, quantos quilos de suíno vivo eram necessários vender para comprar uma saca de milho. Olhando para 2018, era em torno de 16 essa relação. Agora ela acaba ficando mais benéfica do que no ano passado, né, para quem compra os próprios insumos de produção aqui, para quem não é integrado, vê que o custo caiu e o preço subiu, trazendo um cenário mais benéfico em função de a gente estar exportando cada vez mais, né. 2018 foi um ano complicado para as cadeias de carnes. E olhando para o segmento de bovinos, né, a gente começa a ver aqui uma escalada significativa desde 2012 nos preços, mas à medida que a gente entra na crise econômica aqui no Brasil entre 15 e 16, a gente vê uma estabilização do preço da arroba na faixa de 140 e 160 reais a arroba, né, e por mais que a gente veja agora uma intensificação no abate de fêmeas, né, desde da metade de 2018, ou seja, reduzindo a expectativa de oferta no mercado, a gente vê uma dificuldade de uma escalada mais intensa desse preço em função dessa demanda interna ainda fraca, né. Evidentemente, a gente vê alguns impactos mais positivos aí ao longo do próximo semestre, desse semestre que a gente está agora, que a China deve importar cada vez mais carne, né, mas é um fator que acaba travando bastante. Pecuária bovina, agora, a grande oportunidade é o mercado externo. No médio e no longo prazo, a gente abre novos territórios em função do Brasil livre de aftosa, tem a União Europeia, e a gente querendo acelerar esse acordo para não perder a cauda, exportações em cenário otimista, e o fator de atenção ainda é o mercado interno ainda lento, né, pequenos frigoríficos acabam colhendo alguns louros em torno disso, mas também pode apresentar dificuldades em torno disso, né, conforme os grandes vão se adequando e aumentando a escala de produção para atender tanto o mercado interno quanto o externo. Por último, mas não menos importante, pecuária leiteira, que também acaba sofrendo bastante em função do consumo interno. É uma cadeia que ela vem se reestruturando, ela está precisando se reinventar ao longo dos últimos tempos, né, buscando cada vez mais índices de produtividade. Quando compara a realidade da pecuária leiteira do Brasil com o restante do mundo, a gente tem bastante a aprender, né, diferentemente quando a gente fala de soja, né, e o consumo no mercado interno acaba limitando ainda uma escalada de preços aqui. E o cenário do setor ele vai depender sempre da escala do produtor, né? A gente tem algumas desburocratizações aí em jogo, podendo trabalhar cada vez mais com derivados, que é onde a gente vê um valor agregado melhor, aí, mais positivo dentro dessa cadeia produtiva,
mas ela vai continuar em transformação aí e quem não investir em mais tecnologia, produtividade e olhar para derivados vai enfrentar um pouco mais de dificuldade aí nos próximos tempos. Afinal de contas, o agronegócio ele continua mudando para caramba, né? A gente vai sempre continuar correndo diversos riscos, mas o importante, errar vai fazer parte do caminho, mas eu espero colaborar com os senhores para a gente errar cada vez menos e apresentar um resultado cada vez mais positivo no agronegócio e na economia brasileira. Muito obrigado.